Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre os chamados transes naturais, transes naturalísticos de Milton Erickson. E como são conceitos de Milton Erickson, é claro que vão ser muito importantes na nossa hipnose disfarçada. Provavelmente você já passou por aquela situação de estar com os amigos no carro, no final de semana, indo para um churrasco. Aí está lá dirigindo, indo para o sítio, até que você percebe que você está indo na direção do seu trabalho. Já aconteceu isso com você, não já? Pois é. Esse exemplo de trânsito do dia a dia frequentemente é utilizado pelas pessoas ao apresentar a hipnose. Agora, o mais interessante é que é um exemplo de transe natural. Ou seja, não é um exemplo que realmente se encaixa numa hipnose de palco, numa hipnose de rua. Porque o conceito de transe natural é justamente a ideia de estar num estado de concentração. E esse transe natural pode ser classificado de duas formas diferentes: associado ou dissociado. Nesse exemplo que eu falei do carro, é o típico exemplo de transe dissociado. Ora, por que dissociado? Porque a sua mente fica dividida. Você tem mais de uma tarefa acontecendo e a mente consciente vai fazer uma coisa e a mente inconsciente vai fazer outra coisa totalmente diferente. Então, por que que você dirige o carro na direção do trabalho? Por que que isso acontece, né? Porque, na verdade, a sua mente consciente, aquela que cabe apenas 7 informações simultâneas, ela está preocupada com a conversa. Ela não está preocupada com o caminho. Então vai ser justamente a mente inconsciente, o pensamento automatizado, que vai guiar o carro na direção do trabalho, em vez de levar realmente para o sítio, para onde vai acontecer a festa ou o churrasco. Toda vez que eu tenho multitarefa, surge a possibilidade de um transe natural. E o que acontece durante o transe natural? A pessoa passa a viver uma realidade distinta. Então a pessoa está lá dirigindo o carro com os amigos, ela não está nem percebendo o que acontece fora do carro. Ela está tão imersa na conversa que ela nem percebe que está dirigindo o carro na direção errada. Outro exemplo de transe natural dissociado. Gosta de lavar a louça? Sabia que tem muita gente que gosta. E muita gente aproveita o momento de lavar a louça para ouvir uma música que gosta, ouvir um podcast. Eu sou moderninho, tá vendo? Eu escuto podcast quando eu faço caminhada, quando eu lavo louça. A gente faz isso por quê? Porque a gente quer ocupar a mente consciente com algo que seja mais relevante do que lavar a louça, com algo que seja mais interessante do que fazer uma caminhada. Então, toda vez que eu divido a minha mente e a mente consciente faz uma coisa e a mente inconsciente faz outra, eu vou ter o chamado transe natural dissociado. E a nossa mente consciente, ela é muito limitada. Então, se você vai fazer mais de uma tarefa simultaneamente, a tarefa mais complexa vai ser dada justamente para a mente consciente, que é limitada. Porque ela é limitada em quantidade de espaço, ela não é limitada na qualidade do pensamento. Nosso pensamento racional é muito complexo. Ele é capaz de coisas incríveis, só não pode ser tanta coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue escrever 2 textos simultaneamente. Mas nós conseguimos escrever bons textos. Então, toda vez que você dá uma atividade para a mente consciente
em uma outra atividade para a mente inconsciente, você acaba tendo um transe natural dissociado. Agora, o que seria o chamado transe natural associado? Seria quando tanto o pensamento consciente quanto inconsciente automatizado estão fazendo exatamente a mesma tarefa. Isso também é chamado de estado de fluxo ou pensamento flow. Provavelmente você já ouviu esses termos alguma vez. É o que acontece quando você está vendo um filme no cinema. Você está imerso naquela nova realidade. Então, seu pensamento consciente e o pensamento inconsciente estão juntos assistindo ao filme. Ou então você está conversando com alguém e não vê o tempo passar. Você não vê o tempo passar por quê? Tanto o pensamento consciente quanto o pensamento inconsciente estão fazendo a mesma tarefa. Aquilo que há de mais complexo do ser humano, as nossas criações mais importantes, vão surgir dessas situações de estado de fluxo, de transe natural associado. Você está lendo um livro e está imerso na história do livro. Isso acontece devido ao transe associado. Consciente e inconsciente fazendo a mesma tarefa. E detalhe, né? Porque eu também posso ter o transe dissociado na leitura. Já teve aquela experiência? Você está lá estudando, né? Colégio era comum acontecer isso. Você ficava o dia todo naquela página do livro de biologia. Aí você está lá estudando, estuda. Aí vai atender um telefone, ou vai pegar uma água. Aí você volta para ler o livro de novo. E quando você está lendo o livro de novo, depois que passou umas 2, 3 páginas, você vê uma figura, opa, mas eu já tinha lido isso. Ou seja, você estava relendo e nem percebeu. Por quê? Leitura dissociada. O pensamento consciente estava pensando em outras coisas. E apenas o inconsciente, o automatismo, estava realmente passando os olhos pelas páginas. Então eu vou ter tanto o transe associado quanto o transe dissociado. Geralmente, quando vamos trabalhar com controle de dor, vamos usar transe dissociado. O menino lá vai vacinar, aí você começa a conversar com o menino outra coisa. Até surgiu na internet uns videozinhos de uns games de vacinação. Já deve ter visto algum vídeo desse. Que a pessoa tá lá, criança com capacete de realidade virtual, brincando, no meio da brincadeira, tem que tomar a injeção e ela não sente praticamente nada da injeção. Por quê? Transe dissociado. Porque parte do pensamento está interagindo lá com o jogo. E outra está mexendo com o braço aqui fora e tal, e acaba não sentindo a dor. Então o controle de dor, ele surge principalmente no transe dissociado. Agora, a mudança geralmente acontece no transe associado. Terapia, transe associado. Isso é downtime. Veja que interessante. Tanto o transe natural associado quanto dissociado envolve downtime. Estou lá dirigindo, conversando com meus amigos. Aí eu fico tão preso nos meus pensamentos que eu acabo fazendo o caminho errado. Fico tão preso nas minhas emoções que acabo fazendo o caminho errado. Eu estou vendo um filme. Olha que interessante. O filme está fora de mim. Mas quando eu assisto o filme, eu passo a ignorar o que acontece ao meu redor. É o que acontece quando eu estou dirigindo também. Estou dirigindo e nem percebo. Olha, já andei 200 quilômetros. Porque eu estou tão associado na minha experiência que eu crio uma realidade subjetiva, interna, só minha. Então isso acontece quando eu estou dirigindo o carro e conversando com alguém e vou para o trabalho. Isso acontece quando eu estou dirigindo o carro, andando 200 quilômetros, não percebo o caminho. Isso acontece quando eu vejo o filme. Observe que interessante. Eu já falei na aula anterior sobre uptime e downtime.
Mas o filme está fora de mim. Mas é um processo de downtime. Por quê? Porque eu me conecto com o filme e passo a experienciar uma realidade subjetiva. Eu não estou realmente experienciando o cinema. Eu não estou vivendo a minha relação com a cadeira ou com a tela. Não. A minha relação é com o mundo que não existe. Ou melhor, existe dentro de mim. Por isso que é downtime. E é por esse motivo que quando você está vendo um drama no cinema, ou até mesmo em casa, num filme, em DVD, ou TV a cabo, você se emociona com a cena. Você sabe que é uma história fictícia, você sabe que é um ator, mas você se emociona. Você se emociona porque você está em downtime e você está vivendo uma experiência subjetiva, uma realidade só sua. É o que faz a gente ter medo do filme de terror. Você sabe que aquilo é bobagem, mas no momento que você fica imerso na experiência, não é bobagem mais. Não é bobagem, porque você está experienciando uma realidade subjetiva. E é sobre isso que vamos falar em hipnose disfarçada. Como alterar essa realidade subjetiva. Como tirar as pessoas do chamado transe tóxico. E aí, já conhecia esse conceito mais detalhado de transe do dia a dia? Já conhecia a ideia de transe associado, de transe dissociado, que os dois têm a ver com downtime, ainda que de uma forma diferente? Então vai agora no nosso grupo fechado do Facebook, deixe seu comentário, deixe sua dúvida e até a próxima aula.